Agora nós vamos falar sobre quais são os critérios para a escolha e compra de um lote. Critérios esses que você não pode ignorar, não pode deixar passar na sua análise. Curte esse vídeo e se inscreva aqui agora, porque para cada like e inscrição nos ajuda aí a construir juntos algo incrível. E você ainda fica por dentro de dicas e detalhes que vão fazer toda a diferença para o seu próximo empreendimento. Vamos seguir? Vamos olhar então quais são? A gente tem hoje duas análises que a gente pode fazer, que a gente deve fazer no nosso lote antes da gente realizar a compra. O primeiro deles é a análise objetiva, tá? Que é o checklist. São coisas que o seu lote precisa ter. E o segundo é a análise subjetiva. E a análise objetiva, por sua vez, nós vamos ter três: análise técnica, análise legislativa e análise jurídica. Primeiro, a análise objetiva técnica. Nós vamos analisar ali alguns aspectos técnicos que você precisa observar antes de fazer a compra do lote. O primeiro deles é a questão da topografia. A topografia do lote estava, obviamente, antes da compra do lote. Isso porque vai ser necessário você verificar em loco se as confrontações e medidas do terreno batem com a da certidão de matrícula, tá? Porque senão não vale a pena você fazer todo o estudo, iniciar o projeto arquitetônico, ter todos os gastos em um lote que você não tenha certeza que tem aquela medida, né? Isso aconteceu comigo e eu perdi algum capital. Eu vou até mostrar para vocês, vou trazer esse exemplo. O segundo aspecto é você saber se a área daquele lote está averbada na certidão de matrícula, tá? Então anota aí. Você vai puxar a certidão de matrícula no site do Registradores. Vou mostrar nos próximos slides qual é esse site. E lá vai ter que dizer qual que é a área. Também vai dizer as confrontações, ok? Outro aspecto que você precisa observar é se esse lote possui uma área de preservação, uma confrontação com a área de preservação permanente. O que que é essa área? Geralmente uma nascente, uma área de preservação, né, uma reserva. E se ela tiver confrontação, por exemplo, com uma nascente, você tem que lembrar que existe uma distância, um recuo, né, geralmente é de 50 metros, que você tem que fazer daquela nascente, daquele córrego, né, para que você continue preservando, né, aquela nascente. Isso está na lei municipal, né, na lei da licença ambiental da sua região, né, e é isso que ela vai dizer. Então você tem que lembrar que a área construível ali não é a área que está na certidão de matrícula, ok? A sondagem foi realizada. Eu acredito que é muito importante realizar a sondagem antes de você fazer a compra definitiva do lote. Isso porque a sondagem ela vai te levantar algumas informações que eu acredito ser muito relevante para os seus custos e para o teu estudo de viabilidade. Por exemplo, se aquele lote tem ou não água. Né? Se você faz uma sondagem e você descobre que esse lote tem água, um lençol freático com 3 metros de fundação, você vai elevar os seus custos consideravelmente nas fundações, principalmente se você for fazer uma fundação profunda, tá bom? E esses custos afetam consideravelmente o lote ao ponto de, muitas vezes, não valer a pena você fazer a compra dele, você passar para o próximo que talvez não tenha esse lençol freático, ok? Esse lote, ele possui dívidas de IPTU. É muito importante você fazer a consulta se possui ou não dívidas, né? Não adianta você comprar o lote e descobrir lá na frente que ele tem uma dívida vencida. E aí você vai ter que arcar com essa dívida de IPTU, porque provavelmente quem te vendeu o lote já está longe com o seu dinheiro, né? Então, é importante você fazer essa análise. Assim como as dívidas de água e luz. Então, eu vou deixar aqui embaixo o checklist com todos esses aspectos que você precisa observar ali no seu lote, tá bom? Vamos agora para a infraestrutura básica, né, que o seu lote precisa ter. E aí a gente vai olhar se esse lote possui asfalto até o lote, porque essa é uma exigência da Caixa Econômica. A Caixa Econômica vai exigir que você entregue o seu lote com acesso às vias de carros, né, ao asfalto. Ou seja, se não tem, você tem que considerar isso na sua viabilidade, nos seus estudos, né, que é um custo a mais que você vai ter.
Esse lote possui postos de energia próximo. Veja, é você olhar se tem ou não postes, porque se não tiver, você pode ser responsabilizado pela concessionária em fazer uma extensão de rede, uma melhoria de rede, colocar os postes ali naquela região, isso tudo vai te onerar. E às vezes isso pode inviabilizar a compra do lote de tal ponto que você pode escolher um lote que seja mais vantajoso, né, que não tem esses custos. A rede de captação de águas pluviais, né, já aconteceu, né, de eu encontrar lotes e dispensar a compra deles porque eles eram, por exemplo, um lote assim, ó. Esse aqui era um lote e a região ela fazia assim, ó, no lote. E ele acabava que era uma boca de lobo para água, né? E não tinha rede de captação de água pluvial. Então, a gente vai ter problema com a Caixa Econômica, porque ela vai querer saber qual solução você vai fazer ali para conter essa água, desviar essa água, para onde vai essa água das águas pluviais, ok? Isso é muito importante na hora de ser observado, para não ficar a surpresa lá no final. O lote possui acesso de água da concessionária, pode parecer algo simples, mas existem regiões em que tem dificuldade de chegar água pela concessionária. E aí você não consegue fazer o desligamento, né? Nem o financiamento pelo programa do apoio à produção, porque eles vão te pedir as viabilidades, tanto de luz como de água. Possui rede de esgoto? É importante você observar caso você queira fazer empreendimentos com mais de 4 andares, né? Também isso valoriza bastante e ainda traz economia, porque as fossas são caras e também elas demandam manutenção. Por mais que não seja tua responsabilidade, você tem que dar a garantia, ou o construtor tem que dar a garantia durante 5 anos dessas fossas. O lote ele é nivelado com a rua, né? Ele tem escoamento da água. Então, a Caixa Econômica ela exige que no apoio à produção a água do empreendimento não pode ficar no empreendimento. Então, por isso, geralmente, o lote ele tem que ser um leve declive para que a água vá para a rua. Né? Então, o lote ele tem que dar declividade para a rua. Se for um lote muito declive, a água você vai ter que aterrar e acaba que você tem custos altíssimos para isso. Né? Eu vou até, inclusive, dar alguns exemplos, né? Exemplos que me saíram caros. Né? Eu vou dizer, ó, esse aqui foi o primeiro deles, que me trouxe um prejuízo financeiro de R$ 23.000. Por quê? Porque esse lote ele tinha uma medida na certidão de matrícula, só que em loco ele tinha outra medida. E eu acabei não observando, eu não fiz a topografia antes de fazer a compra do lote. Eu só fui descobrir isso lá no final. Então, todos os projetos que eu tinha desenvolvido ali naquele lote, né, depois que quando eu fui fazer a topografia, eu descobri que essas medidas não eram reais. E aí, por esse momento, por esse motivo, acabou que eu perdi todo o capital investido. Então, você não precisa é, gastar e perder esse valor, né? Eu já perdi ele para você, tá bom? Fica só o aprendizado. Outro exemplo que eu tive foi de um lote em que eu comprei acreditando que, de olho, eu achava que não precisava colocar muito aterro, porque visualmente realmente não parecia. Eu cheguei no lote, olhei e ele era um lote que tinha um leve declive, mas eu não achava que ele tinha tanto declive assim. Né? De olho eu não consegui entender. E essa importância de você bater o nível, né? De você ir lá com uma mangueira de nível, bater o nível e medir. Porque quando eu medi esse lote, depois que eu tinha comprado, já estava começando a iniciar, eu descobri que eu precisava fazer um muro de arrimo de mais ou menos uns 2 metros, 2,5 metros. E é claro que esse muro de arrimo saiu muito caro, né? Muito mais caro do que eu esperava. Só que o problema não foi esse. Depois de 4 anos, mais ou menos, ainda estava sob o prazo de garantia. O que aconteceu foi que os moradores estavam com vazamento na caixa de gordura, caixa de gordura e caixa de passagem. E todos aqueles dejetos, toda aquela água da caixa de gordura estavam infiltrando dentro do muro de arrimo. Quando eles me chamaram, eu verifiquei que toda aquela lateral do muro de arrimo estava encharcado. Eu chamei o meu engenheiro estrutural que tinha feito os meus projetos. Ele identificou que havia toneladas ali de carga do peso da água. Então, a solução que a gente fez foi fazer uma drenagem dessa água que tinha no muro e logo em seguida
o muro já estava começando a ceder, a gente teve que tirar o muro, né, fazer o escoramento emergencial e depois fazer uma contenção, né? Você pode ver que uns pilares que a gente fez em L para conseguir conter e depois teve que refazer o muro. Então foi um prejuízo aí de aproximadamente uns R$ 30.000, né? Que hoje em dia, se eu bato o olho no lote e ele é um pouco declive, eu já sei que não vale a pena. Tanto pelo valor que você tem que colocar para fazer o muro de arrimo, como do risco que você tem de caso aconteça alguma coisa, você vai ser responsável, né? Esse aqui já é um lote que é o contrário, ele não era declive, ele era aclive, ele tinha uma subida. E eu imaginava que eu tinha encontrado uma oportunidade, porque era um lote que eu tinha encontrado por R$ 68.000, numa região em que o lote estava sendo vendido ali na média de 100, R$ 110.000, né? Então eu achava que era uma oportunidade. Na época, eu já tinha uma experiência ruim, já tinha tido aquela experiência ruim com o lote declive, né? Só que eu imaginava que era mais simples você fazer a retirada de terra, né? Isso porque você pode ver que o projeto para fazer a contenção do muro da lateral deu 3,18 m de altura. E ele não começava de uma vez, ele tinha que fazer uma descida, né? Então eu tive que fazer todo esse muro de arrimo, começando nessa lateral, vindo até aqui em cima. Então esse aqui tem 3,19 m de altura, até o final, pegou aqui embaixo, depois foi seguindo, fazendo também aqui esse L. Eu acho que desse lado, eu não sei se, acho que teve, desse lado também. E aí o que acontece? Depois, quando eu fui somar o valor, olha só qual foi o valor do muro de arrimo. R$ 82.000, né? Mais o terreno, quase R$ 70.000. Então, eu tive um prejuízo gigantesco. Você pode fazer os seus cálculos aí. Era um projeto simples, né? Que acabou arcando com praticamente todo esse capital aí de prejuízo. Então, é mais um prejuízo aí que fica para conta, para que você não erre também, porque eu já errei por você, né? Então, tome muito cuidado com os lotes aclives e declives, tá bom? Porque vai sair caro para você arrumar, tá bom? Fora que a Caixa Econômica, ela exige que você atenda algumas normas. Então, por exemplo, uma delas é a de acessibilidade. Então, você tem que ter uma declividade máxima, senão você não vai conseguir atender as normas ali dos cadeirantes, né? Ter uma declividade máxima para eles passarem. Então, você vai ter muita dificuldade. Fora que, se você tem um lote muito declive, a Caixa Econômica vai te pedir os projetos de patamarização, né, o projeto de contenção, isso tudo sai caro e também é demorado, né? Vamos seguir então. Bom, então, se encerrando ali a análise técnica, vamos para a análise legislativa, que nada mais é do que a legislação que envolve a compra ou não daquele lote, né? Então, por exemplo, a primeira delas é a municipal, né, da tua região, é o plano diretor. Né? O plano diretor é o que vai dizer quantas unidades você pode construir ali, se permite ou não construções residenciais, quantas unidades quantos andares você pode subir, né? Então, isso tudo você tem que atender às normas municipais. É loucura você comprar um lote sem você saber previamente o que pode ser construído ali de acordo com a legislação municipal. Né? E para isso, você tem que procurar um arquiteto daquela região. Né? É o ideal você procurar alguém que já conheça ali, que possa te passar essas informações. Né? E ele facilmente, às vezes só de olhar, ele vai saber dizer se você pode fazer aquilo que você está planejando fazer, tá bom? Então ele vai dizer qual que é a altura máxima permitida, né? Outra órgão importante é o órgão da licença ambiental, né? Pode ser construído ali naquele lote de acordo com a licença ambiental? Existe alguma proteção? É uma região histórica? Às vezes tem uma região histórica que não permite você subir mais de 2 andares. Isso acontece. Na minha região ali tem também lotes assim. Existe alguma árvore protegida ali? E se existe, né? Por exemplo, pé de piqui aqui no Goiás é protegido, né? Para você tirar, você tem que fazer séries de requisitos, né? Então, existe alguma árvore protegida? Se sim, o que você precisa fazer, né, para tirar aquela árvore? O que você precisa pagar de compensação? Compensa ou é melhor encontrar outro? Né? E lembrando, muitas das vezes as multas são salgadas, tá bom?
Temos que atender também o corpo de bombeiros. É outra coisa que é importante você saber antes de você fazer a compra de um lote, é que, por exemplo, você precisa entregar um lote que dê o retorno do caminhão do corpo de bombeiros. Então, por exemplo, se a entrada do lote é aqui e você vai desenvolver vários prédios residenciais aqui, por exemplo, me desculpem meu desenho, você tem que permitir que que esse caminhão dê a volta. Então, você tem que deixar aqui, vou até desenhar um pouquinho melhor, mais ou menos assim, para que esse caminhão ele entre, isso se tiver mais de 50 metros o lote, entre, dê a volta e volte por aqui. Isso é importante. Tem outra legislação que fala sobre os hidrantes. Então, antes de você comprar um lote, você tem que saber, né, o que, que o Corpo de Bombeiros fala, o que, que a lei municipal fala. Isso tudo o arquiteto da tua região tem esse conhecimento. E, por fim, outra legislação que a gente tem que ver é a da Caixa Econômica, né? E para isso a gente vai observar o código de práticas da Caixa, principalmente ao item 5. A gente vai analisar ele com mais detalhes, tá bom? Em breve. Mas eu vou deixar aqui embaixo o código de práticas. Ele fala principalmente dessa parte de infraestrutura que o lote precisa ter, né? Ele vai falar de algumas dessas coisas que eu falei para você, questão de declividade, de acessibilidade, declividade máxima, né? Questão do escoamento da água, que você tem que dar uma solução, ok? A gente vai analisar um pouco mais à frente sobre com mais detalhes o código de práticas. Possuir rede de esgoto já é uma exigência para prédios acima de 3 andares, né? Possui acesso a asfalto, possui acesso à luz, tudo isso a Caixa Econômica ela vai te exigir uma declaração da concessionária de água, vai te exigir uma declaração da concessionária de luz, dizendo que existe viabilidade da entrega desses dois itens. E se tem asfalto, porque se não tiver, você vai ter que fazer o asfalto para chegar naquele lote ali, ok? E aí, nós vamos ter então também a análise objetiva também, só que jurídica, né? Lembrando, todo esse checklist eu vou deixar aqui embaixo para que vocês possam acessar, sem problema nenhum, tá bom? E aí a gente já vai entrar em todas as certidões. Então, a primeira delas é a certidão de matrícula e ônus do imóvel, que você vai pegar lá no site do Registradores. Eu vou deixar esse site também lá no checklist. E a certidão de matrícula que vai contar o histórico desse imóvel, qual é a confrontação, as medidas de confrontações, qual é a área constante na certidão de matrícula, se existe algum ônus, isso é muito importante você analisar. Se você tiver alguma dúvida na certidão de matrícula, contrata o advogado para fazer essa análise. Então, é isso aqui que vai dizer se o lote tem alguma hipoteca, que se tiver, você não vai conseguir fazer absolutamente nada nesse lote, ok? Certidão negativa de tributos federais e dívida ativa, CND com a Fazenda, isso tudo eu vou deixar aqui no link para vocês acessarem. A CND trabalhista, as dívidas trabalhistas, elas vão atrás do vendedor mesmo depois da venda do lote. Então, aconteceu comigo uma vez, eu estava comprando um lote, eu comprei um lote no estado do Goiás, e o vendedor, ele tinha uma dívida no DF, e nós puxamos apenas as certidões do Goiás. Fizemos, era um lote, eu fiz lá 6 unidades, dois, três de 2 andares, eram 6 unidades, vendi as unidades. Depois que eu vendi, desliguei todas as unidades, a Justiça do Trabalho ajuizou uma ação solicitando o desfazimento do negócio, dizendo que a venda do lote por parte do vendedor foi uma fraude à execução da dívida trabalhista que ele tinha no estado do DF. Eu perdi em primeira instância, o juiz entendeu que o estado do Goiás, por ser limítrofe ao DF, eu deveria ter puxado as certidões do DF também, né, que eram cidades bem próximas do Goiás e do DF. Perdi em primeira instância, fui condenado a pagar o valor do lote integral, que era de R$ 60.000, para a Justiça do Trabalho para pagar as dívidas trabalhistas do vendedor. Recorremos, perdemos em segunda instância, recorremos novamente
e aí foi que a gente conseguiu ganhar em terceira instância, isso porque a gente havia uma certidão de estado do DF, mas entre o prazo de eu fazer a escritura, onde eu tinha essa certidão do DF, negativa, CND do DF, entre o prazo da escritura e o prazo do registro, mais ou menos aqui no meio, ele foi negativado no, na dívida trabalhista. Então, só por conta desse motivo, por eu ter essa certidão, foi que eu consegui ganhar e não ser responsabilizado. Então, é muito importante você puxar todas essas certidões antes de fazer a compra do lote, né? Também as cívios, as municipais, que é o IPTU, né? E também fazer análise do vendedor, olhar todas as características daquele vendedor. Aquela pessoa que você está conversando é de fato o proprietário, conforme a certidão de matrícula? É muito importante você observar isso. Se sim, você vai pegar todos os documentos dele e do cônjuge, vai pegar a guia do ITBI. Isso tudo você vai fazer no cartório. No caso, se o vendedor for pessoa jurídica, aí muda um pouco, acrescenta alguns outros documentos, tá bom? Bom, e com isso, então, a gente fecha a análise objetiva jurídica e aí, por fim, a gente tem a análise subjetiva. Bom, a análise subjetiva é basicamente, o que você precisa fazer é fazer a visita no imóvel. A análise subjetiva, ela não é um checklist. Ela é você ir visitar e sentir o que você vê, o que você escuta daquele lote. Eu recomendo que você vá em 3 momentos diferentes: de manhã, de tarde e de noite. Por quê? Porque você vai conseguir entender como é que se comporta aquele lote em determinados horários diferentes. Então, se tem, por exemplo, um boteco que abre à noite, que faz muito barulho, se você vai lá em loco, de repente, na parte da tarde, você descobre, você sente um cheiro de esgoto, você descobre que tem uma rede de tratamento de esgoto do lado. Às vezes você vai lá à noite, você descobre que, por exemplo, tem em frente uma casa de festas, né? Alguma coisa assim que deprecie o teu empreendimento. Então essa análise subjetiva, ela vai da visita mesmo. Recomendo que você vá, bata nos vizinhos, converse com os vizinhos para saber como é que funciona aquele bairro, né? Entenda se é uma região que ela é muito barulhenta, se ela é uma região que tem muito movimento, pouco movimento, se é uma região que é valorizada. Então é toda essa análise que você tem que fazer presencialmente, em loco. Recomendo, porque você vai fazer um empreendimento ali, onde você vai colocar 70 famílias, 100 famílias, né? E se você errar, né, se você descobrir alguma coisa, infelizmente, você só vai descobrir estando ali presencialmente, você pode errar. E se você errar, você pode não ter sucesso no teu empreendimento simplesmente porque você não fez uma visita ali naquele lote presencialmente. Existem casos de pessoas que compram um apartamento, uma kitnet, né, por exemplo, numa quarta-feira, e descobrem que a partir de quinta-feira até domingo tem um boteco embaixo que faz barulho a noite toda. E descobre da pior maneira possível, né? Descobre depois que já tem comprado. No caso da venda da planta, o cliente que está comprando aquele empreendimento, na maioria das vezes, ele conhece muito mais a região do que você que está desenvolvendo, né? E ele sabe de algumas coisas que você não sabe. Por exemplo, pode existir um ponto de tráfico de drogas naquela região. Vai saber, né? Só tem um jeito de você descobrir, né? Fazendo a visita e olhando. Então, a análise subjetiva é exatamente essa: você visitar, ligar para as pessoas, conversar com os vizinhos e sentir, analisar, ver em loco qual é a sua sensação daquele lote. É uma sensação boa, uma sensação ruim, é agradável, não é agradável? Basicamente isso, ok? Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Você sabia que é possível construir sem ter que colocar recursos e sem ter que pagar nenhum real de juros? A maioria das pessoas acham que precisa ter recursos altos para poder fazer grandes empreendimentos multifamiliares. Mas a verdade é que não precisa. Você não precisa ter recursos e não precisa ter experiência nesse ramo. Você quer saber mais? Então, eu deixei aqui abaixo 3 aulas completamente gratuitas sobre essa modalidade de financiamento de obra multifamiliar chamada apoio à produção. Eu te convido a participar dessas aulas.
Basta você clicar no link que eu deixei aqui abaixo nos comentários. Aguardo você lá.